circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. De família judaica, nasceu na cidade de Tarso. Nascendo ali, ele estava num centro muito evoluído. Pela projeção social e econômica de seu pai, a sua família havia conseguido a cidadania romana. Tecelões eram quem forneciam todos os tecidos para os batalhões romanos. A maior parte do que hoje é a Turquia, na antiguidade formava a Anatólia. A região, desde a pré-história, tem abrigado sucessivas civilizações. No século VII antes de Jesus, o Império Aquemênida a conquistou. No século VI antes da Era Cristã, o rei do reino grego da Macedônia, Alexandre o Grande, tomou-a. À época de Saulo, toda a região foi anexada a Roma. Sendo Saulo um rico judeu com cidadania romana, seus pais o enviaram a Jerusalém, para que fosse educado na lei mosaica. Deparou-se com um ambiente de defesas de interesses. No centro da fé judaica, grupos defendiam seus entendimentos da lei. Havia ali um dos mais respeitados rabinos de todos os tempos, Gamaliel. Foi sob seus cuidados que o menino Saulo alcançou o status de poderoso doutor da lei. Dezesseis séculos antes da Era Cristã, o politeísmo egípcio sofrera um duro golpe. Educou Moisés, que rebelou-se e libertou o povo hebreu. Era a vez do judaísmo educar aquele que se converteria no arquiteto da maior religião da atualidade. Os acontecimentos que marcam a conversão de Paulo se deram pouco tempo após a crucificação de Jesus. Os primeiros cristãos haviam fundado uma comunidade que incomodava o Sinédrio. Muitos teólogos e muitos ateus dizem que era uma comunidade socialista. Os homens do caminho passaram a ser chamados assim, porque eles seguiam o caminho que Jesus tinha mostrado. Uma comunidade de fraternidade, uma comunidade de partilha. E as teorias políticas, elas não cogitam do amor. Geralmente, a maior parte delas, com todos os ismos com que elas se qualificam, capitalismo, socialismo, comunismo, na verdade, elas estão muito próximas do egoísmo. E a paisagem mais forte nisso tudo é a mensagem espiritual de Jesus que começava a penetrar naqueles grupos. Em Jerusalém, a comunidade cristã passava por uma disputa interna entre hebreus e helenos. Os gregos
reclamavam que os recursos da sociedade eram em sua maior parte entregues aos hebreus. Então escolheram 7 pessoas e Estevão se notabilizou como um desses diáconos. Ele era um líder, ele arregimentava pessoas e foi exatamente isso que chamou a atenção e que criou uma certa hostilidade, alimentando um ódio. Uma religião nos enche, porque nós mexemos com a interioridade. O religioso determina, segundo a sua teologia, segundo o seu ponto de vista, até o futuro dessa pessoa. Há uma outra coisa que incha demais, que é a academia, é a cátedra. Daí a palavra cadeira, cátedra, no grego, que gerou a cátedra acadêmica, que vai gerar a palavra catedral, que é onde ficava a cadeira do bispo, em que ele decidia os pontos fundamentais daquela região. A palavra final é dele, né? Saulo vê a mensagem de Jesus como uma ameaça Inaceitável. Alguém que prega um criminoso. Para ele, na sua concepção, Jesus era da Galileia, local extremamente sem valor. Ele não foi da mesma escola de formação de Paulo, sentado aos pés de Gamaliel, mas ainda foi condenado, morreu entre os ladrões e na morte mais indigna, morte de cruz. A aparência desse homem é de um anjo, mas trata-se apenas da artimanha dos fanáticos do Nazareno. Ah, essa gente é um perigo. Porventura, é isso assim? Irmãos, homens, pais, ouvi. Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando em Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai dessa terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. E Estevão faz um dos mais belos discursos resumido do que era a Torá. Quem segue Jesus de verdade como Estevão seguia, na verdade sente quase uma honra em entregar o máximo que tem, inclusive a vida. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito de Deus. Assim, vós sois iguais aos vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que por ordenação dos anjos recebestes a lei e não a guardastes. Veja os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Mas isso é um absurdo, ele ousa falar daquele cara que está... Então eu imagino naquele momento a união de Estevão com Jesus, o amor dele, o entendimento dele. Ele não poderia dizer outra coisa do que disse, embora ciente de que aquilo poderia lhe custar a vida como custou. Espero que sirva de exemplo. Eu tomarei para mim a tarefa de proteger a lei.
Não lhes impute esse erro. A agressividade que se viu a partir da morte de Estevão, fundamentada no extremismo, é uma prática humana regular. Em todas as épocas, grupos se caracterizaram pelo fanatismo doutrinário. Jesus e Estevão foram assassinados por extremistas que se diziam seguidores de Moisés. Na Idade Média, a Igreja prendeu, torturou e matou em prol do fanatismo cristão. Não há nenhuma religião que escape da estupidez de maus religiosos. Enquanto Saulo percorria o caminho infernal de sua conversão, o politeísmo era a crença dominante. Para entender o percurso de fé transcorrido pelo apóstolo, é importante conhecer a história da fé greco-romana. Templos foram construídos e dedicados aos deuses. Nesses locais eram feitas orações, rituais e sacrifícios de animais. Os deuses gregos tinham representantes similares entre os deuses romanos. A deusa da caça era Ártemis para o povo heleno. Para os romanos, era Diana. Afrodite para os gregos era a deusa do amor e da beleza. Sua similar romana era Vênus. Existiam diversos deuses e deusas. Cada divindade dominava um determinado aspecto da natureza. Poseidon, por exemplo, controlava os mares e os terremotos. O cristianismo romanizado copiou estas e outras tantas características da fé greco-romana. As ruínas da igreja de Santa Maria marcam o local onde se deu, em 431 d.C., o primeiro concílio de Éfeso. Aqui, Cirilo, patriarca de Alexandria, com a bênção do Papa Celestino I e a anuência de mais de 200 bispos, retirou Nestório do cargo de arcebispo de Constantinopla e o declarou herege. Dali adiante, aqueles que, como Nestório, negassem que Jesus era Deus e que Maria era virgem, mãe de Deus, deveriam ser excomungados. Embora os santos cristãos não são deuses, eles têm funções parecidas com os deuses pagãos. São Pedro, por exemplo, é o responsável pelo templo. Se Afrodite era a deusa do amor, muito cristão posiciona a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, para encontrar a cara metade. E os templos, então? As suntuosas naves e colunas dos templos pagãos são facilmente encontradas nas basílicas e igrejas cristãs. Mas nem sempre foi assim.
Por volta de 323, o imperador Constantino autorizou que aqueles que viviam o cristianismo, escondidos nas catacumbas, pudessem publicamente exercer sua fé. Os cristãos da época acreditavam que Roma viesse a ser cristianizada, mas o que se deu é que o cristianismo foi romanizado. Outra expressão da fé pagã foi o culto imperial, que foi introduzido em Roma no início do Principado de Augusto, no século I a.C. No culto imperial, um imperador falecido poderia se tornar um deus do Estado romano, tudo com o objetivo de centralizar o poder e unificar o império. Coincidências à parte, 36 monarcas se tornaram santos. Os romanos tornaram deuses seus imperadores, e os cristãos, após a romanização, aprenderam a idolatrar líderes religiosos, sacerdotes, oradores, autores e médiuns como seres dotados de infalibilidade. À época de Saulo, fanáticos tentavam destruir no nascedouro a doutrina de amor. E, curiosamente, o Dr. Saulo foi um dos primeiros expoentes a atuar na descontinuação da mensagem de Jesus, prendendo, torturando e assassinando o rebanho dos que seguiam ao Nazareno. Após intensa cruzada contra a Boa Nova em Jerusalém e cercanias, o Dr. Saulo pede autorização do Sinédrio para perseguir cristãos que se encontravam em Damasco, na Síria. Então acontece aquele instante famoso na vida dele e também muito importante na vida de todos nós, quando a gente chega ao fundo do poço e descobre que está lá. A arrogância dele, toda a vaidade dele, toda a prepotência, toda a ira dele é desmontada. Como que um homem que era perseguidor, mas fiel à legislação mosaica, identifica o Cristo e responde de imediato: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos cristãos hoje, seguidores de Jesus, perguntam a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? A gente normalmente se lembra de Jesus para pedir. Esse é Jesus, que ele vê com essa exuberância, que ele perde o equilíbrio, que ele fica cego. Paulo teve uma cegueira física ou foi só uma cegueira espiritual? Né? Podemos dizer que a maior cura de Paulo foi a espiritual. Os valores foram totalmente invertidos. O judeu ortodoxo da tribo de Benjamim, fariseu, passa então a ser agora um homem que foi curado por aqueles que ele perseguia. Após a saída de Damasco, Saulo passa 6 anos na Arábia. Ao fim deste tempo, teria retornado a Damasco. Começam agora as perseguições. Ele foi visitar a sinagoga. Ele não foi atrás de ninguém, senão os próprios colegas que conheciam ele. E lá ele se apresentou como o doutor da lei, mas fez referência do contato com o Cristo, o que gerou um ambiente de ódio, de revolta. Os judeus, vendo a sua adesão à nova filosofia do cristianismo, resolvem matá-lo e fecharam todos os portões de Damasco e ele teve que fugir amarrado por um cesto e tinha uma brecha no muro e ali ele conseguiu escapar sem ser pelas portas naturais que estavam todas sob vigilância. E foi até Jerusalém. A paz seja convosco, Saulo. E convosco, Barnabé. Eu vou levá-lo aos demais membros. Mas entenda, todos ainda aguardam ressalvas ao seu respeito.
Ele não se sentiu aceito no primeiro momento. E isso era importante para ele trabalhar a humildade dele, para ele trabalhar a paciência. Um dos mais importantes membros do cristianismo primitivo foi Barnabé. Natural do Chipre, teria vendido suas terras por lá e doado os recursos para a comunidade cristã de Jerusalém. Entre os mais desconfiados da conversão de Paulo estava o apóstolo Pedro. Saulo foi para Tarso, onde teria ficado por 10 anos, e Barnabé para Antioquia, onde havia vastas possibilidades de recursos e de conversão de seguidores. Barnabé precisou de ajuda e convocou Saulo. Antioquia é uma das cidades mais importantes da história cristã. O respeitado historiador romano do primeiro século, Flávio Joséfo, descreve a região como a terceira maior cidade do Império, que se tornou o principal centro comercial e industrial da Síria romana. Era a principal porta do Oriente. Atualmente conta com 470 mil habitantes. A Gruta de Pedro é um dos poucos lugares preservados do que restara da antiga Antioquia cristã. Aqui se reuniam os seguidores de Jesus. Durante 4 séculos, essas reuniões eram realizadas com grande apreensão. No local, túneis ofereciam rotas de fuga contra a invasão romana. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. E foi também nesta cidade que, em uma reunião mediúnica, eles se reuniram, jejuavam, oraram, e aí o Espírito que estava presente escolheu Barnabé, pediu para separar Barnabé e Saulo para o trabalho. E assim estes, enviados por um Espírito superior, desceram até a região da Seleucia. Aqui consolidou-se o principal porto de mar de Antioquia. Ainda pode-se ver as ruínas do porto por onde partiram, com destino ao Chipre, Paulo, Barnabé e seu sobrinho e futuro evangelista, João Marcos. Passaram por Salamina e seguiram a caminho de Pafos, um dos maiores centros de peregrinação do antigo mundo grego. Em Pafos, o ex-doutor da lei impressionara o procônsul Sérgio Paulo. Paulo, eu tenho me interessado por suas narrativas acerca do profeta Nazareno. Fale um pouco desse homem para nós. Ele é a luz. A luz que brilhou na terra para nunca mais se apagar. É o Messias, previsto pelos profetas. Encontrei-o em espírito, enquanto persegui um cristão em Damasco. E tamanha é a sua luz, que minha visão ortodoxa colocou-me imediatamente cego. Tornar uma pessoa cega é uma mágica passageira. Eu mesmo sei como fazer. Meu senhor, sinceramente,
Este Messias é mais um embuste desses judeus. Alguma vez alguém já vos deixou cego? Eu sei como fazer mágicas. E sei me defender delas também. Oh, filho do diabo. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois agora contra ti, a mão do Senhor. O que é isso? O que é isso? O que fez comigo? O procônsul aceitou Jesus. E eu pergunto, com tamanho argumento, quem não aceitaria? Após Pafos, o trio seguiu viagem para Perge, na atual Turquia, onde houve uma baixa na equipe da primeira viagem. João Marcos abandona Paulo e a seu tio Barnabé e volta para Jerusalém. A dupla segue para Antioquia de Psídia, uma colônia romana e principal área da Frígia, abrangendo a província da Galácia, cidade montanhosa situada em importante rota comercial. Falando sobre Jesus na sinagoga da cidade, Paulo despertou a ira de alguns judeus fanáticos e, a partir de então, decide que sua missão seria junto aos gentios. A próxima parada se deu em Icônio. Na Turquia do século XXI, há muito poucos cristãos. Igrejas são muito poucas e, geralmente, por questões de segurança, estão fechadas. Não muçulmanos são bem-vindos à Turquia, preferencialmente para fazer turismo. E o país faz fronteira com a Síria, onde cristãos são assassinados por grupos de extremistas muçulmanos. Em Icônio, uma vez mais, Paulo e Barnabé foram hostilizados, desta vez por fanáticos judeus e gentios. Restou seguir viagem, passando por Derbe e chegando a Listra. Por estas terras, Paulo curara um homem deficiente por nascença. Quando os habitantes viram que o homem andava, passaram a crer que o deus Júpiter personificou-se em Barnabé e o deus Mercúrio em Paulo. O sacerdote de Júpiter trouxe grinaldas e touros para sacrificar aos dois deuses feitos homens. Paulo e Barnabé não aceitaram a oferenda, nem tampouco o título de deuses ou pessoas especiais. A não aceitação da idolatria custou caro à dupla. Foram apedrejados e tidos como mortos, jogados para fora da cidade. No início do cristianismo, as pessoas que aqui residiam faziam suas moradias no interior desses rochedos, onde, seja inverno rigoroso
O verão, a temperatura, graças à propriedade de isolamento térmico da rocha, é sempre a mesma. Nesta cidade, fora encerrada a primeira viagem missionária e Paulo e Barnabé retornaram para Antioquia. E essa primeira viagem serviu para um autoconvencimento que a mensagem que ele tinha era uma mensagem importante e que ia ter muita adesão daqueles que conhecessem a nova filosofia defendida por ele. É com grande satisfação que eu divido com os irmãos que a nossa viagem junto às comunidades da Galácia e da Frígia foi cheia de júbilo para as obras do nosso Senhor. Divulgamos a Boa Nova primeiro aos irmãos judeus, e uns tantos se convenceram de que Jesus é o Messias predito nas Escrituras Sagradas. Entretanto, a rigidez e o apego à lei mosaica fez com que experimentássemos, por parte de alguns, uma forte resistência, e fez com que falássemos aos gentios. Será? Sim, é como estão a ouvir. Jesus foi apresentado a gente circuncisa. Não vos preocupeis por termos divulgado a Boa Nova a gente não circuncidada. Já havia-se passado 20 séculos desde a imposição da circuncisão, quando Deus pede a Abraão: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Como é que ele impôs a alguém que nem conhecia Jesus, fazendo uma cirurgia? Ele não ia ter muitos adeptos. Paulo trabalhou com algumas mulheres que foram adesas também, aceitaram, mas o eixo dele era o homem. Paulo, Barnabé e outros membros do cristianismo de Antioquia foram a Jerusalém para levar o assunto à comunidade cristã primitiva dirigida por Tiago. Irmãos, viemos de Jerusalém ter convosco para consultá-los sobre a circuncisão. A comunidade da Antioquia está preocupada, mas eu afirmo o que vos digo. Se exigirmos aos gentios a circuncisão, poucos aceitarão seguir Jesus. Bom, de minha parte, me oponho. Penso que só pode seguir Jesus quem fez a travessia por Moisés. Tiago? Julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das fornicações, do que é sufocado e do sangue. Era uma dificuldade muito grande para Paulo. E ele foi de uma inteligência, de uma sagacidade, porque ele conseguiu convencer que ele ia pregar a circuncisão espiritual e não material. De volta a Antioquia, Paulo prepara uma segunda viagem com o objetivo de visitar as comunidades cristãs fundadas durante a viagem anterior. Barnabé convoca João Marcos, mas Paulo, temendo nova deserção do futuro evangelista, não concorda. Barnabé foi com João Marcos para o Chipre. Paulo parte para a segunda viagem missionária, tendo como parceiro Silas, da comunidade de Jerusalém. Logo no início da viagem, Timóteo se reúne à dupla. Passaram por Tarso, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia de Psídia. Esperavam ir para a região da Bitínia, mas Jesus se manifestou, convidando-os para irem para a região da Frígia. Em Alexandria de Troade, Paulo sonhou com um espírito da Macedônia, que lhe pediu que fosse evangelizar aquela região. Alexandria de Troade era um local da Anatólia, de onde saíam embarcações para a Macedônia, e vice-versa. Foi aqui que Paulo se encontra com o evangelista Lucas.
Há uma interessante mudança na estrutura narrativa. Lucas narra o sonho de Paulo na terceira pessoa do singular. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas, a partir do sonho, o evangelista usa a narrativa na primeira pessoa do plural. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aqui pode-se ver alguns vestígios do que há 2 milênios era o porto de Alexandria de Troade. Deste lugar, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas seguiram rumo à Macedônia. Foi no porto de Neápolis, a atual cidade de Kavala, na Grécia, que Paulo pisou pela primeira vez na porção continental que hoje conhecemos como Europa. Daqui, seguiram para Filipos. Em 42 a.C., Filipos passou pela guerra mais sangrenta da antiguidade, com cerca de 40.000 mortos. Enfrentaram-se 2 forças. De um lado, os republicanos, que há 2 anos, antes do conflito, haviam matado o ditador romano Júlio César. De outro, os que eram ligados ao governante assassinado. Entre estes, seu sobrinho neto e herdeiro, Otaviano Augusto. Estes últimos ganharam a batalha e dividiram Roma em 3 ditaduras. 15 anos mais tarde, o herdeiro de Júlio César toma o poder dos outros 2 ditadores e se torna o fundador do Império Romano, passando a ser chamado de Imperador César, filho do divino Augusto. Quando Paulo chega em Filipos, haviam-se passado 90 anos desde a grande batalha. Otaviano fora sucedido por Tibério, Calígula e Cláudio é quem estava no poder. Era uma época difícil para os judeus que haviam sido expulsos de Roma. Filipos tinha grande importância para Roma em função de ser a porta de entrada para a Europa dos viajantes provenientes da Ásia. Paulo e seu grupo, em um dia de sábado, saíram da cidade em direção ao rio Ganges. Aqui eles encontraram algumas mulheres e lhes falaram da vida de Jesus. Uma destas, chamada Lídia, vendedora de púrpura, encantou-se com o que ouviu e foi batizada por Paulo, tornando-se a primeira cidadã do Ocidente a converter-se para o rebanho do Cristo. Em Filipos se deu um dos grandes eventos da vida de Paulo. Havia na cidade uma jovem atormentada pelo uso mercantilista da mediunidade. Fazia adivinhações e seus senhores engordavam lucros com a irresponsabilidade mediúnica. Paulo orientou, evangelizou e conduziu o espírito que estava com ela. E esta parou de fazer adivinhações. Os proprietários da jovem perderam lucros e denunciaram a Paulo e Silas, que foram açoitados e presos. Estes são resquícios da prisão de Filipos. Muito provavelmente foi aqui que Paulo e Silas ficaram encarcerados.
Durante a noite, a dupla cantava e orava sobre a Boa Nova, e os outros presos foram convertidos pelo exemplo de amor dos apóstolos. Uma noite, um forte terremoto se deu, e com o abalo, as portas da cela se abriram. O carcereiro, temendo ser punido em razão da fuga dos presos, tirou uma espada para matar-se. Não te faças nem mal. Todos aqui estamos. Terminado esse processo, quiseram libertar Paulo quando souberam que ele era cidadão romano e que tinha sido açoitado. A maior parte dos teólogos acredita que Lucas e Timóteo ficaram em Filipos, organizando ali as bases de uma comunidade cristã. Silas e Paulo seguiram viagem a caminho da Tessalônica. Atualmente, a segunda maior cidade da Grécia, com cerca de 1 milhão de habitantes. A Igreja de São Demétrio, uma igreja ortodoxa grega, patrimônio da Unesco, é um dos símbolos mais antigos do cristianismo do local. Ostenta a atual estrutura desde o século VII, mas uma pequena parte da igreja foi construída no século IV. Os judeus fanáticos da Tessalônica acusaram Paulo de rivalizar com César, e a dupla teve que seguir adiante. Foram para a Bereia, a cidade mais antiga da Grécia. Esta praça é um monumento erguido onde se acredita que Paulo tenha pregado aos bereanos. Inicialmente foi bem aceito, mas o sucesso da dupla durou pouco. Os extremistas de Tessalônica vieram incitar os bereanos contra Paulo. Restou ao apóstolo fugir uma vez mais. Desta vez foi sozinho, a caminho de Atenas. Em Atenas, Paulo não sofreu perseguições e ameaças, experimentando, na verdade, a indiferença total. Pregava nas sinagogas e em praças públicas, mas era como se falasse ao vento. Atenas já era respeitada como berço das artes e da filosofia. Ali nasceram e viveram Sócrates e Platão. O evangelista Lucas narra a desilusão de Paulo com os templos, os altares e as imagens de Atenas. O destino quis que fosse exatamente em um dos altares do politeísmo que Paulo teria uma grande inspiração. No Areópago de Atenas, local em que os atenienses se reuniam para ouvir e falar sobre doutrinas, filósofos, sistemas políticos e crenças, havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Paulo tomou a palavra e falou de Jesus, um homem que ensinou a chamar de Pai a divindade que os atenienses não conheciam. Somente 2 pessoas se interessaram, Dionísio e Dâmaris. Dionísio foi preparado para trabalhar pelo cristianismo em Atenas. Essa era uma estratégia usual de Paulo. Fundava comunidades
deixando nestas líderes locais de boa reputação e eloquência. Paulo seguiu para Corinto. Uma cidade urbanizada. Para se ter uma ideia, a avenida principal ligava o porto com o centro da cidade, numa extensão de 8 quilômetros de pavimentação. O apóstolo havia encontrado enormes dificuldades em sociedades de religiosos. Em Corinto, ele encontrou um público oposto. Enquanto Atenas era a capital da filosofia, Corinto era a capital da depravação. Corinto tem a menor porção de terra entre o mar Egeu, do lado de cá, e o mar Jônico, do outro lado. Os navios, que navegavam do Ocidente ao Oriente e vice-versa, atracavam em um dos lados da costa. Eram descarregados, escravos levavam as mercadorias por terra para o outro lado, onde eram embarcados em outros navios. Essa era uma maneira de encurtar as viagens. Caso contrário, os navios percorreriam uma distância marítima muito maior. Enquanto embarques e desembarques eram realizados, os marinheiros exerciam sua fé em Afrodite. Um ato de fé exercido com a ajuda de 1000 sacerdotisas, que aos finais de tarde desciam do templo de Afrodite no cume da Acrópole e mantinham relações sexuais com quem pudesse lhes pagar, um ritual conhecido como prostituição sagrada. A cidade era tão devassa que havia o termo Corintianizomai, cujo significado era o ato de fornicar. Uma cidade onde chegava gente de todas as partes do mundo. Tinha mais de 1000 prostitutas, tudo era permitido. A gente chegar com a mensagem de Jesus ali, aquela visão dele, né? Foi um choque. Apesar da condição moral, foi nesta cidade que o apóstolo organizou uma das mais importantes comunidades cristãs da época. Ficou 1 ano e meio em Corinto. Então ele viveu aquilo com profundidade. Quando ele chega em Coríntios, ele encontra lá um casal, Áquila e Priscila, que tinham sido expulsos de Roma. Assim como Paulo, também eram tecelões. Ele tinha orgulho de dizer que vivia do trabalho dele. Onde Paulo estava presente, nas suas viagens, ele trabalhava e sobrevivia como tecelão. E no Talmud havia uma recomendação que dizia, se você quer servir a Deus, trabalhe e depois vá. Ele combatia, inclusive, médiuns que cobravam, né? Dá de graça o que de graça receber, está lá em Mateus capítulo 10. Em Corinto, Paulo teve uma espécie de divisor de águas na vida dele. Ele cansou de pregar em sinagoga. Às vezes ele chegava, era muito bem recebido pela sua oratória, e na semana seguinte já tinha opositores. Ele foi pregar nas ágoras. Eram estruturas onde ficavam as lojas, onde tinha pessoas de todas as classes, de todas as regiões, porque não importa a tua religião, você tem que ir para a feira fazer suas compras. E aí é que Paulo, descobrindo isso, passou a pregar Jesus para todas as pessoas nas ágoras.
pessoas influentes da cidade passaram a converter-se. O sucesso de Paulo irritou bastante os judeus fanáticos de Corinto, que o denunciaram junto ao procônsul romano Galho. Neste local teria se dado o julgamento, estando Paulo na parte de baixo e o procônsul acima. Galho absolveu Paulo, citando que não cabia a Roma meter-se nas crenças judaicas. Em Corinto, Paulo recebeu a visita de Timóteo, vindo da Tessalônica. Timóteo, meu filho, que alegria recebê-lo! Trago boas novas de Tessalônica, Paulo. A comunidade cristã só faz crescer. Muitos avanços se deram desde que lá estiveste. Todos anseiam para que voltes a ter com os tessalonicenses. Por ora não tenho como retornar para ver nossos irmãos. Receio que precises, Paulo. Todos têm por ti um grande apreço. Precisam da sua presença para que não esmoreçam. Elas começaram a ser escritas no momento em que Paulo já não estava mais conseguindo atender a todas as solicitações. Podemos dizer que ele é um dos grandes escritores do Novo Testamento. São documentos anteriores aos evangelhos. A vós, graça e paz. Não cessamos de dar graças a Deus a todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. A preocupação dele era renovar a fé daqueles que tinham aceito Jesus, enviar conselhos através dessas cartas e registrar o seu entusiasmo, a sua decepção. É uma forma dele chegar, levar a mensagem, né, e ser escrita com ponderação. Quase sempre ele fazia à noite, com calma, falando de profunda filosofia e de profunda gnose, de que é uma relação íntima com Cristo. Sabeis, irmãos amados de Deus, que sois eleitos, e o nosso Evangelho vos foi pregado não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com convicção. Após 1 ano e meio de estada em Corinto, Paulo partiu daqui, do porto de Cencreia, para Éfeso, levando consigo Priscila e Áquila. O casal se estabeleceu junto aos efésios. De Éfeso, Paulo partiu para Cesareia, Jerusalém, e retornou para Antioquia, concluindo assim a segunda viagem missionária. Seguiram-se 2 anos em Antioquia, onde não são citadas perseguições. Entretanto, o apóstolo não aceitava as zonas de conforto e partiu para a terceira viagem. Passou pelas comunidades da Galácia e da Frígia, verificando uma vez mais os avanços no cristianismo destas localidades. Chegou em Éfeso encontrando 12 discípulos de João Batista, lhes ensinou sobre a vida e a obra de Jesus e os batizou no Espírito. Ele pega aqueles 12 que já conheciam o batismo de João Batista e aplica um passe, porque o que é a imposição das mãos se não um passe? Jesus curava pela imposição das mãos. Então Paulo trouxe um magnetismo do batismo espiritual que ele recebia, como ele mesmo diz, do próprio Cristo. Nesta terceira viagem, Paulo dedicou um tempo maior a Éfeso,
O geógrafo e historiador do primeiro século, Estrabão, descreveu Éfeso como sendo o maior centro de comércio exterior da Ásia. Foi uma das cidades do Império Romano onde o cristianismo mais se difundiu. A cidade foi construída no século X a.C. e era a segunda maior do mundo. Haviam banheiros públicos com assentos sanitários, captação de esgoto e água corrente. Lojas, onde se podia encontrar de tudo o que um habitante do primeiro século poderia comprar. Um parlamento. Aqui foram escavadas as mansões dos ricos da época. As casas chegavam a ter 900 metros quadrados. Neste local, uma grande sala. Nessa casa, pode-se ver os tanques de banho. Mármores expressavam um ar de nobreza. E os afrescos demonstram a arte e a espiritualidade pagã. Em Éfeso, a mediunidade de Paulo promoveu muitas curas e o apóstolo ganhava fama de milagreiro em toda a Ásia. Um grupo de farsantes passou a imitar Paulo. Diziam promover curas e exorcismos em nome de Jesus. Um homem obsedado partiu violentamente contra o grupo, dizendo: Eu conheço quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo, mas vocês quem são? Paulo falava de Jesus, mas por quê? Porque ele tinha autoridade para isso. Ele morria, ele ia preso, e ele nunca disse: eu não vou seguir esse homem porque eu só apanho. Infelizmente hoje, muita gente quer se servir de Jesus para ter bens materiais, para ser bem sucedido. Então é preciso que haja autoridade, simplicidade e exemplo para poder se ter autoridade sobre os espíritos obsessores. Os efésios tinham adoração pela deusa da caça Diana. E a venda de estátuas, bustos, adornos dedicados a esta e outros deuses era importante fonte de renda. Paulo estava convertendo politeístas em cristãos. Por conta disso, os artesãos do paganismo não estavam nada felizes. Éfeso tinha um ourives muito famoso chamado Demétrio. Ele sentiu o seu lucro ameaçado. Levantou um grupo para ir assassinar Paulo. E Paulo é uma das vezes que Paulo é preso, mas foi preso pelo governador de Éfeso, o prefeito, para não ser morto. Porque que desculpa ele ia dar a Roma, que um cidadão romano tinha sido morto em Éfeso. E aí, a partir desse episódio, ele pega a estrada do Porto, que ficava exatamente entre a ágora onde ele tinha a loja dele e a casa onde ele morava. Paulo era muito perspicaz nisso. Até o lugar que ele morava, ele já pensava na necessidade de uma fuga e de ter um escape mais fácil. Em Éfeso, Paulo escreveu uma das suas mais belas cartas, a primeira carta aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Paulo está mostrando a gloriosa liberdade que o cristão tem. Os judeus, eles têm muitas regras na alimentação. E, por causa disto, provavelmente, alguém levou a Paulo os problemas que estavam surgindo entre comer essas coisas ou não comer.
Nós, como fomos criados à imagem e semelhança divina, nós só poderemos ser criados para o amor. O amor sugere a liberdade. Então, para o cristão, tudo é livre, tudo é permitido, tudo, sem exceção. Não há nada que não seja permitido para o cristianismo. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Com o avanço do cristianismo, esta máxima de Paulo foi extraída desse contexto e usada como uma forma de advertência. Eu tenho que refletir. Eu prejudico alguém? Eu estou com essa atitude prejudicando a mim mesmo? Nessa visão de não prejudicar a mim, não prejudicar a ninguém, nem tudo me convém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei-o tudo pela glória de Deus. Eu tiro 3 capítulos da primeira carta aos Coríntios que eu acho, assim, indiscutivelmente o coração das cartas de Paulo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, que não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse capítulo do Coríntios é dos fenômenos e dos dons que cada um pode trazer de diversas naturezas, que Deus provê a cada um com aptidão maior, que seja a condição de ser médio de cura, médio de psicógrafo, médio de oratória, de todos os tipos, porque todos são dons de Deus. Essa carta aos Coríntios foi a raiz do livro dos médios, que depois Kardec veio exatamente mostrar a fisiologia desse processo na prática. É como se Paulo estivesse já antecipando aquilo que a terceira revelação, a doutrina espírita, vem trazer de uma forma bem mais científica, bem mais fisiológica, bem mais compreensível. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de distinguir os espíritos. E a outro, a variedade das línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas é um só. E o mesmo Espírito que opera todas essas obras, repartindo particularmente a cada um, como quer. Essa carta é um respaldo que os cristãos espíritas têm para praticarem com dignidade, com amor e com respeito as suas faculdades mediúnicas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, se não houvesse caridade, seria como um metal que soa ou um sino que tine. Paulo exalta a caridade, que todo mundo traduz por amor, e que realmente não é o verdadeiro significado que Paulo, como judeu, colocava, que ele coloca emuná, hatikvá, vede sedaká, fé, esperança e caridade. Para os gregos, havia 4 tipos de amor, que eles tinham nomes específicos e que tinham representações adequadas para determinadas expressões da afetividade. Existe o amor eros, que era o amor sexual. Existe o amor que é chamado de philos, que é o amor para as coisas do conhecimento, as coisas da elevação intelectual. E existe o amor storm. Storm é o amor da família. Existe o amor ágape, que era o amor divino, o amor desinteressado. Ele está se referindo não aos outros 3 tipos de amor, nem a eros, nem a philos, nem a storm. Está se referindo a ágape,
que é o amor da doação completa, o amor do abster-se, que é o amor da caridade que Jesus prega. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Então ele fala que tudo que você fizer, se você não tiver a caridade, que é a justiça, tolerância e a indulgência, como fala o Espírito da Verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lamentavelmente, a maioria dos cristãos acreditam numa ressurreição física. E Paulo prega uma ressurreição espiritual. Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Pois se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Que Paulo era judeu e se fala muito em Terriat Hametim, que é a expressão significa revivência dos mortos no original. No entanto, não é o morto que revive, mas é o perispírito dele que se apresenta. Testemunhamos de Deus que ressuscitou ao Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Nessa carta ele começa, me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo voltam. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, outra é a carne das aves. Mas o corpo físico é extraído da essência do planeta, que o Livro dos Espíritos chama de limo, quer dizer, a estrutura que é extraída do planeta vai formar, de acordo com a organização, a diversidade dos corpos. Porque a organização do corpo, por exemplo, de um animal silvestre é diferente da nossa. E há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes, outra a dos terrestres. Existe um corpo material e um corpo espiritual, como está lá no Gênesis 2:7, na formação do homem. Tem um corpo físico, do pó da terra, e tem um espírito insuflado por Deus, que é a centelha da vida, que é o espírito. Carne e sangue, que é uma expressão judaica que significa corpo físico, não entram no mundo espiritual. Quem entra é o perispírito, como está lá no Gênesis, tu és pó, em pó te hás de tornar, o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. Paulo repete em toda essa carta, ele explica a criação do homem, desde a parte física, os elementos físicos, os elementos espirituais, como está descrito por Moisés. Então ele especifica, e aí no final ele mostra o que é material do que é espiritual, como Kardec faz na Gênesis, separando o elemento material do elemento espiritual. Após a longa estadia de Paulo em Éfeso, ele partiu em viagem, passando por Esmirna, Pérgamo, Troade, Macedônia, e retornou a Troade. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe o amor, porque só é possível seguir a lei quando antecipamos o amor de Deus para conosco. Por onde ando, tenho dado testemunhos do quanto Jesus transformou a minha alma, e o meu testemunho se uniu à fé de vós.
e juntos temos feito maravilhas em nome do Senhor. Mas, meus irmãos, meu trabalho convosco está completo. Eu não mais poderei vos ombrear a caminhada. Entretanto, Jesus, nosso Mestre e Senhor, certamente vos sustentará em todos os bons combates que ainda havereis de travar. Caiu. O Eclesiastes diz que enquanto o cordão de prata estiver ligado ao corpo físico, não aconteceu a morte. Ele sentiu, pela sua sensibilidade mediúnica, que ele tinha condições de ressuscitar. Na verdade, ali ele fez o espírito da energia vital, com o próprio espírito, reanimar o corpo de Eutico. Não vos preocupeis, pois a sua alma nele está. E foi considerado uma proeza que ficou marcada na história. De Troade, Paulo parte e chega a Miletos. Ele desejava retornar a Éfeso, mas a hostilidade dos politeístas da região impedia sua ida. Paulo requisitou a vinda dos cristãos daquela cidade até Miletos. Acredita-se que o encontro entre o apóstolo e os membros da comunidade cristã de Éfeso tenha se dado neste local. Durante nossa estada, fomos surpreendidos por um rebanho de ovelhas passando bem ao lado do local do encontro. O fato é que as ovelhas do rebanho de Paulo ouviram a emocionante despedida do apóstolo. Ao final de seu discurso, Paulo se colocara de joelhos a orar. E o rebanho inteiro, de uma só vez, correu para envolver Paulo em um abraço coletivo. Os cristãos de Éfeso se abraçam a ele, é uma comoção. Então eu considero aí um fechamento espiritual muito forte. Então ele termina essas 3 viagens com a consciência muito tranquila e muito feliz. Por isso que ele já não se preocupava mais de ser ou não morto. De Miletos seguiu viagem, percorrendo e evangelizando várias cidades, até chegar em Cesareia. Durante o percurso, muitos lhe avisaram do perigo de ir a Jerusalém. Entretanto, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Superior, de cidade em cidade, me revela. Em Jerusalém se reuniu com a comunidade cristã primitiva dali, ouvindo deles que judeus extremistas estavam acusando de introduzir os gentios nas sinagogas. Tão logo foi visto no templo, agarraram-no. Homens! Irmãos! E pais! Ouve agora a minha defesa perante vós. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, eu sou um zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, detendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho de anciãos. Esta sequência heróica de Paulo é um testamento. Não procuremos o reino da tranquilidade, o reino da facilidade, porque o reino da facilidade não é o reino de Deus. Esse é o reino do mundo. Procuremos o reino da verdade, o reino da justiça, ainda que isso custe a sua vida.
Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, uma grande luz me rodeou dos céus. Mentiroso! Impostor! Blasfêmia! E eu caí por terra. E uma voz me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi-lhe: Quem é, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. Traidor! A turba se enfureceu, da mesma forma que aconteceu quando Jesus foi preso, a mesma coisa com Estevão, quando foi apedrejado. Paulo é preso e levado para Cesareia. 3 anos se seguiram, tendo passado seu caso pelos governadores romanos da Judéia, Félix, e seu sucessor, Festo. O rei Agripa II, após analisar a situação do detido, afirmou que o apóstolo quase o convencera a se tornar cristão. O rei desejava libertá-lo, mas o detido havia apelado a César. Eu creio que Paulo apelou para ir para Roma. Em Roma havia uma quantidade imensa de cristãos e aí eles embarcam. Só que ocorre uma tempestade muito grande, foram jogando comida no mar, foram desocupando o navio do peso, mas isso não evitou que eles acabassem naufragando. Estavam na ilha de Malta. Paulo saiu em busca de gravetos para uma fogueira e foi picado por uma serpente. Os nativos reconheceram a víbora como portadora de veneno letal. E as pessoas ficaram esperando que Paulo caísse imediatamente morto e ele não teve nenhuma enxaqueca. Curou todos os doentes da ilha enquanto estava ali. Aí um navio que vinha de Alexandria aportou ali em Malta e foi quem levou o grupo dele para Roma, onde ele vai viver aproximadamente 3 anos. Paulo teve que alugar, às suas custas, em um bairro judeu em Roma, uma casa que lhe servisse de prisão domiciliar, e um soldado foi designado a vigiá-lo. O soldado aderiu ao cristianismo, já ficou amigo de Paulo. O apóstolo recebia constantes visitas de cristãos e se tornou líder do cristianismo na capital do império. E a escrever cartas, que aí ele escreveu as 4 cartas que é considerada carta da prisão, que foram os Éfesos, Colossenses, Filipenses e Filemão. Em seu primeiro julgamento, em Roma, ele é absolvido. Mas aí veio o incêndio de Roma e Nero, na sua insanidade, botou a culpa dos cristãos e Paulo fazia parte como chefe, Paulo e Pedro. E Nero mandou prendê-lo e aí sim ele foi para a prisão do Mamertim. As prisões que ficaram Jesus em Jerusalém e as prisões de Roma eram antigas cisternas. Ali armazenavam água. Então, quando vinham os terremotos, quando vinham aquelas destruições naturais ou rachaduras, a água se esvaziava. E aí eles transformavam em prisões, o que eram prisões terríveis. Ela fica abaixo do nível do chão, escura, não havia iluminação, o alimento era jogado por cima, muitos morriam ali.
Eu posso me despedir? Adeus, meu irmão. Não é adeus. Mas eu gostaria de lhe fazer um último pedido. Eu gostaria de beijar-lhe os pés. Pés que caminharam ao lado do meu Senhor. Paulo, meu irmão. Foram os teus pés que levaram Jesus para os confins da terra. No livro de Atos, Lucas não narrou a morte de Paulo de Tarso e muito pouco com relação à prisão. Ninguém sabe se ele morreu também, porque por isso que não narrou, ou porque Lucas não estava na prisão. Em Roma, um lugar em especial guarda a lembrança do apóstolo dos gentios. A Basílica de São Paulo de Extramuros, que fica próxima ao local onde Paulo teria sido decapitado. Segundo afirmam, o corpo que lhe pertencera fora enterrado sob a belíssima basílica. No jardim de entrada, uma majestosa estátua representa a sobrevivência de Paulo no seio cristão. A espada, em uma das mãos, é a lembrança de que foi através da lâmina que Paulo vencera a morte. O livro, na outra, lembra que ele é o autor do Novo Testamento com mais livros escritos. A figura cristã de Paulo só existe por ele ter feito o que fez e por ter aprendido depois, com base nesse amargor, o que ele fez com Estevão. Estevão foi o instrumento que deu aquele impulso e aquela força e aquela certeza a Paulo que aquele tinha que ser o seu caminho. Aquela culpa que ele sentiu, não há dúvida, porque esse sentimento acompanhou ele muitas vezes, já quando ele era Paulo. Deve ter estimulado como se fosse um reator nuclear que produz energia no mal que a gente já fez, para que a gente faça o oposto. E ele aproveitou esse material não para se afundar numa depressão. Não, ele pegou tudo isso, pegou todos aqueles espinhos e transformou em flores. Na basílica, um mosaico com Jesus ao centro. Em um dos lados do mestre, Pedro e seu irmão André. Do outro lado, Lucas, o evangelista que narra a trajetória dos apóstolos do cristianismo primitivo, e Paulo, que mereceu do artista que assinou a obra uma especial deferência. O nome dele está lá, escrito em latim e grego. O judaísmo, ele se mantém muito fechado nele mesmo. Até hoje ele ainda se casa entre eles. Porque ele é o responsável pela implantação do cristianismo entre os gentios. Leia-se gentio, são as gentes, todos aqueles que não eram judeus. Se o cristianismo tivesse permanecido naquela situação, mesmo que fosse aceito por eles, estaria sendo preservado como uma religião de uma raça única. O ponto diferencial está em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Antes de eu entrar no ventre da minha mãe, eu já era escolhido. Esse é o diferencial. O diferencial está no planejamento espiritual. Ele já veio com essa marca. Paulo é como nós. Ele não foi feito de um material diferente do nosso. Todos nós somos vasos escolhidos do Cristo. Eu trago no corpo as marcas do Cristo. E agora
não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele venceu todos os limites. Um apóstolo que não viveu com o Mestre, mas que fez tudo o que poderia ter feito por ele, dando a própria vida para que a mensagem dele não fosse perdida. Porque um homem que caminhou 12.800 quilômetros a serviço do Cristo, sem cobrar nada, trabalhando para ter o seu sustento. Existe uma expressão do judaísmo que diz assim: de Moisés a Moisés, ninguém foi igual a Moisés. Eu diria que de Paulo ao cristianismo, ninguém foi igual a Paulo. Quem te ouviu não te esqueceu, tanta coisa já se disse, como se te conhecessem como eu, que te guardei em mim. O teu olhar eu nunca vi, tua voz quem dera ouvisse. O que sei é dessa paz que se acendeu quando eu cantei assim. Você é o céu, eu sou só a poeira. Eu sou cigarra, você é a estrela verdadeira. Você é tanto e eu tão pouco, ou quase nada. No teu colo sou só alguém chorando. Mas te busquei a minha vida inteira e te perdi na ilusão primeira. A minha vida é um passo, você é o caminho, o pão, o vinho, o abraço, e eu preciso de você. Você é o céu, eu sou só a poeira. Eu sou cigarra, você é a estrela verdadeira. Você é tanto e eu tão pouco, ou quase nada. No teu colo sou só alguém chorando. Mas te busquei a minha vida inteira e te perdi na ilusão primeira. A minha vida é um passo, você é o caminho, o pão, o vinho, o abraço, e eu preciso de você.